Assista agora mais uma entrevista do site Espiritismo BH. Olá, o Espiritismo BH recebe hoje Valdir Pedrosa, que vai abordar o tema Contemporâneos de Kardec. Seja bem-vindo, Valdir. Muito obrigado, Ana. É sempre um prazer estarmos de volta ao Espiritismo BH. Nós que agradecemos. Para começar, quais foram os contemporâneos de Allan Kardec que mais se destacaram na história do Espiritismo? Ana, antes de citarmos esses importantes contemporâneos de Allan Kardec, precisamos destacar a missão do codificador. Uma missão como essa de reformar as bases da filosofia e da religião, com toda certeza ela foi muito bem planejada e programada no plano espiritual antes da reencarnação de personagens tão importantes para essa tarefa. Allan Kardec foi secundado do plano espiritual pela equipe do Espírito da Verdade e no plano físico contou com vários colaboradores. A sua esposa, Amélie Gabrielle Baudot, por exemplo, foi uma grande colaboradora nos seus trabalhos, esteve sempre ao seu lado. O senhor e a senhora Roger, por exemplo, senhor Carlotti e sua filha Aline, que foi uma médium que trabalhou com Kardec. Tivemos outros como os senhores Fortier, Patier, senhora Pleine Maison. Podemos destacar ainda o senhor Baudin com as suas filhas, Julie e Caroline, médiuns importantes no trabalho da codificação. O senhor Jafé com a sua filha Celine Ruth Jafé, que temos informação inclusive que reencarnou no Brasil posteriormente, desenvolvendo grandes atividades na seara mediúnica, e poderíamos citar ainda uma infinidade de colaboradores. Mas não temos dúvida em afirmar que os grandes colaboradores de Allan Kardec foram Camille Flammarion, Gabriel Delany e Leon Denis, que com os seus trabalhos eles praticamente consolidaram os princípios da doutrina espírita no seu tríplice aspecto, científico, filosófico e moral. Se podemos fazer uma comparação, diríamos que da mesma forma que Jesus, no desempenho da sua missão, contou com 12 apóstolos e vários discípulos, sendo que dos 12 apóstolos ele teve 3 que estavam sempre mais próximos a ele, Tiago Maior, seu irmão João e Pedro. Kardec também, no desempenho da sua tarefa, teve vários colaboradores e também podemos citar esses 3, Flammarion, Delany e Denis, como sendo os mais importantes. Então, da mesma forma que há um tempo atrás o apóstolo Paulo citou Pedro, Tiago Maior e João como sendo as colunas da comunidade cristã, podemos também dizer que Camille Flammarion, Gabriel Delany e Leon Denis foram também as colunas do movimento espírita, principalmente após o desencarne de Allan Kardec. E eles surgiram simultaneamente assim, no caminho do nosso codificador? Eles se conheciam, conheceram Kardec pessoalmente? Eles se conheciam, os 3 se conheciam, conheceram Allan Kardec pessoalmente, mas não surgiram simultaneamente nos caminhos do codificador. Camille Flammarion, por exemplo, se encontrou com o Livro dos Espíritos em 1861, quando tinha 19 anos de idade. Também ainda muito jovem, Leon Denis, certa feita numa livraria, se encontrou também com o Livro dos Espíritos quando tinha 18 anos, em 1864. E por fim, Gabriel Delany nasceu no ano de 1857, justamente no ano da publicação de O Livro dos Espíritos. Ele nasceu em uma família espírita e tinha 12 anos de idade quando Kardec retornou ao plano espiritual. E quem foi Camille Flammarion? Nicolas Camille Flammarion nasceu no dia 26 de fevereiro de 1842, numa cidade chamada Montigny-le-Roi, fica no leste da França, uma cidade de grande influência romana. Ele foi o primogênito de um casal de comerciantes de tapeçarias e teve 3 irmãos. No ano de 1874, Flammarion casou-se com Sylvie e, posteriormente, em 1919, já viúvo do primeiro casamento, contraiu segundas núpcias com Gabrielle. Camille Flammarion
foi um astrônomo célebre, considerado um grande sábio, filósofo, popularizador da astronomia, investigador e grande divulgador do espiritismo. Ele foi o fundador e o diretor do Observatório de Juvisy no ano de 1883. Foi também presidente e fundador da Sociedade Astronômica da França em 1887 e da Sociedade de Pesquisas Psíquicas. Desencarnou já aos 83 anos de idade, no dia 4 de junho de 1925, em Juvisy-sur-Orge, na França. E há fatos interessantes na vida de Camille Flammarion? Ah, sim, Ana, tem muitos fatos interessantes na vida de Flammarion. Por exemplo, desde o seu nascimento, os pais, especialmente a sua mãe, lhe reservavam um destino intelectual. Ela sequer permitia que Flammarion brincasse com as demais crianças do povo. Para se ter uma ideia, aos 4 anos de idade, Flammarion já sabia ler. Com 4 anos e meio, ele já escrevia. Aos 5 anos de idade, Flammarion já iniciava os seus estudos de aritmética. Posteriormente, ele recebeu uma condecoração chamada Cruz de Honra do seu primeiro mestre, o senhor Crapelé, que ele guardava como recordação, e ele tinha um carinho muito grande com essa homenagem. Um homem que posteriormente recebeu tantas honrarias e guardava essa singela homenagem com muito carinho. O pai de Camille Flammarion era cético e a sua mãe católica. Ela queria que ele fosse um sacerdote da igreja, mas, fazendo uso da razão, Flammarion começou a questionar e fazer reservas quanto aos dogmas da igreja. No entanto, o nosso astrônomo sempre reconheceu o valor afetivo e moral do catolicismo, bem como o seu papel de filantropia para a sociedade. Ainda criança, ele ganhou de seu pai um livro de cosmografia, e ele ficou tão empolgado com o livro que ele copiou principalmente os sistemas de Ptolomeu e Copérnico. Quando tinha 8 anos de idade, Flammarion, que gostava tanto de livros, ele já tinha uma biblioteca com 50 livros. Aos 9 anos, ele começou a aprender latim. Em 1856, depois de uma epidemia de cólera e grandes dificuldades financeiras, a família de Flammarion teve que se mudar para Paris. E foi aí que a sua vida começou a mudar. Aos 15 anos de idade, ele escreveu um livro com cerca de 500 páginas, que ele mesmo ilustrou, com mais ou menos 150 desenhos. Esse trabalho foi publicado posteriormente sob o nome de O Mundo Antes da Aparição do Homem. E foi esse trabalho, esse livro, que valeu a Flammarion a entrada no Observatório de Paris como aluno astrônomo, exercendo uma função de auxiliar. Quando ele tinha 19 anos, ainda muito jovem, escreveu Pluralidade dos Mundos Habitados, um livro que teve grande repercussão naquela época. Já em 1882, Flammarion fundou a revista Astronomia. E um fato interessante é que durante cerca de 10 anos ele se correspondeu com um senhor chamado Méret. Próximo da morte, esse senhor, que não tinha herdeiros, deixou para Flammarion uma vasta e bela propriedade em Juvisy, onde ele fundou o observatório em 1883. Aqui no Brasil, no Anuário Espírita de 1931, consta o seguinte sobre Flammarion: o sábio das constelações siderais. Com sabedoria de mestre, provou ao mundo que os domínios da astronomia não iam somente ao conhecimento dos corpos celestes. Ele ainda recebeu a visita do nosso imperador, Dom Pedro II, para lhe entregar a comenda da Ordem da Rosa, pelos seus relevantes serviços prestados à humanidade. Leon Denis, um dos nossos grandes contemporâneos de Allan Kardec, foi convidado por Jean Meyer para ser presidente do 3º Congresso Espírita Internacional, que ocorreu em Paris no ano de 1925.
Mas Denis recusou. Recusou porque Flammarion ele tinha um carisma tão grande e desempenhava um papel tão importante no movimento espírita que Denis tinha a certeza de que Flammarion é que seria o presidente desse congresso. No entanto, Leon Denis recebeu uma mensagem de seu guia espiritual, o espírito Jerônimo de Praga, que lhe disse, sem dar maiores explicações, que o célebre astrônomo Flammarion não estaria presente neste congresso e que ele poderia e deveria aceitar o convite. De fato, Flammarion não esteve presente a este congresso porque desencarnou pouco antes. Esses são os principais fatos, podemos dizer, da vida de Camille Flammarion. E que tipo de apoio Flammarion deu a Kardec? Olha, tanto Flammarion quanto Gabriel Delane e Leon Denis, os três, podemos dizer que o principal tipo de apoio que eles deram a Kardec foi a fidelidade aos princípios kardecianos na divulgação da doutrina espírita. E alguns fatos das suas vidas, obviamente, demonstram isso. No caso de Camille Flammarion, por exemplo, no ano de 1861, ele estava em uma livraria. E nessa livraria ele viu lá um exemplar de O Livro dos Espíritos. E para sua surpresa, ele constatou que esse livro tratava de vários assuntos e dentre os assuntos tratados nessa obra, um em particular chamou a sua atenção: pluralidade dos mundos habitados, que era justamente o tema que ele estava trabalhando no seu próprio livro. E outra coisa que chamou a atenção do astrônomo foi a origem das informações daquela obra, O Livro dos Espíritos. Na introdução, o codificador dizia que as respostas haviam sido dadas por espíritos. Isso intrigou o nosso astrônomo, homem de ciência, que resolveu investigar, resolveu verificar até onde iria aquilo. Ele procurou Allan Kardec e passou a assistir às reuniões na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, também conhecido como Sociedade Espírita de Paris. E, posteriormente, Camille Flammarion tornou-se um dos mais notórios médiuns de psicografia daquela instituição. Podemos até destacar que muitas das mensagens psicografadas por Flammarion foram ditadas pelo espírito Galileu. Elas se encontram inseridas no livro A Gênese de Allan Kardec, no capítulo 6 da primeira parte, cujo título é Uranografia Geral. E muitas outras Kardec utilizou nas publicações da Revista Espírita. Como acontece, aliás, com muitos médiuns, Flammarion também teve os seus momentos de dúvidas, não bem com relação à mediunidade. Em seus registros, ele não precisa muito bem o período em que isso ocorreu, mas Flammarion passou a ter algumas dúvidas acerca da sua própria mediunidade. Ou melhor, acerca da identificação dos espíritos que se comunicavam através dele. Ele sentia uma dificuldade muito grande em distinguir as comunicações predominantemente anímicas das comunicações mediúnicas. Mas a obra de Flammarion fala por ele, e em suas obras ele nunca deixou dúvida quanto à veracidade do fenômeno espírita, das comunicações espíritas. Só que ele deixava alguma dúvida em relação à identificação, à identidade dos espíritos comunicantes. Posteriormente, no futuro que estava reservado para a doutrina espírita, surgiram inúmeras obras nessa vasta literatura espírita, contendo casos bem documentados, onde a identidade dos espíritos comunicantes são facilmente comprovadas. Um exemplo marcante que no Brasil ficou muito conhecido e muito famoso partiu de Francisco Cândido Xavier, com o seu trabalho nas Cartas Consoladoras, onde os espíritos traziam informações que só eram de conhecimento dos familiares mais íntimos e muitas das vezes com a mesma grafia, com a mesma assinatura que eles tinham quando encarnados. Então, hoje, com o avanço da doutrina espírita, com
essa quantidade de casos fartamente bem documentados que nós temos, essa preocupação que Flammarion teve naquela época, hoje em dia já não se justifica. E é até engraçado porque, em função dessa dúvida que Flammarion teve, algumas pessoas levantaram a hipótese de que as comunicações que ele havia recebido de Galileu Galilei, na verdade não eram comunicações mediúnicas, mas comunicações anímicas. Então, se é que isso é verdade, podemos dizer que Flammarion era, na verdade, Galileu Galilei reencarnado. Mas isso é mas isso é uma hipótese que nós não temos comprovação, né? Camille Flammarion, ele teve também seus momentos de dificuldades. Ele foi criticado por espíritas naquela época, espíritas adeptos de uma fé cega, que o próprio codificador já dizia que não era mais para o século XIX. Espíritas que acreditavam certos de estarem em comunicação com os espíritos e por isso mesmo desprezavam qualquer método de investigação científica. Flammarion não, ele queria investigar, ele queria ter certeza. Era um investigador nato, um homem de ciência. Ele afirma em seus registros, inclusive, que foi convidado para suceder Allan Kardec na presidência da Sociedade Espírita de Paris, mas recusou. E na sua recusa, ele alegou que não poderia assumir a presidência porque, segundo ele, 9/10 dos discípulos de Allan Kardec continuariam a ver durante muito tempo o Espiritismo muito mais como uma religião do que uma ciência. E também pelo fato de que, para Flammarion, a identidade dos espíritos ainda estava longe de ser provada. Então, qual foi a contribuição de Camille Flammarion ao Espiritismo? Podemos aqui também, nesse início, dar um panorama geral dos três. Tanto Flammarion quanto Delany e Leon Denis, eles contribuíram muito para o Espiritismo com suas obras, né, seus livros, as experimentações que fizeram, vários testes com diversos médiuns naquela época, demonstrando sempre o Espiritismo como uma ciência. E com isso, os três trabalharam arduamente na consolidação dos princípios da doutrina espírita, levando em consideração, sobretudo, o seu tríplice aspecto, né? O científico, o filosófico e o moral. Flammarion, falando de Camille Flammarion especificamente, ele foi considerado por alguns de sua época um tanto quanto polêmico. Suas obras e suas convicções, apesar disso tudo, influenciaram a geração que sucedeu Allan Kardec, tanto no Brasil quanto na França. E essas obras de Flammarion tornaram-se, de certa forma, a base da metapsíquica nascente. Ele fez experiências com as médiuns Madame Girardin e Eusápia Paladino. As ideias positivistas, a construção das teorias a partir da observação dos fatos, que nós chamamos de empirismo, a razão, o questionamento e a matemática, sempre estiveram presentes na construção do pensamento de Flammarion. Ele foi um dos convidados pela Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas para discursar durante as homenagens no funeral de Allan Kardec. E foi ele quem chamou Allan Kardec de o bom senso encarnado. Suas obras foram traduzidas para o inglês, para o espanhol, sueco, dinamarquês, o italiano, o húngaro, o tcheco, holandês, romeno, russo, alemão e, por fim, na língua portuguesa. Dentre os seus principais livros, podemos citar Os Mundos Imaginários e os Mundos Reais, As Maravilhas Celestes, Deus na Natureza, Contemplações Científicas, Estudos e Leituras sobre Astronomia, Atmosfera, Astronomia Popular, Descrição Geral do Céu, O Mundo Antes da Criação do Homem, Os Cometas, As Casas Mal Assombradas, Narrações do Infinito, Sonhos Estelares, Urânia, Estela, O Desconhecido, A Morte e Seus Mistérios, Problemas Psíquicos, O Fim do Mundo
e muitos outros. Segundo Gabriel Delany, Camille Flammarion foi um filósofo, um verdadeiro filósofo enxertado em sábio, possuindo tanto a arte da ciência quanto a ciência da arte. Michelet dizia que Flammarion era o poeta dos céus. De todos os colaboradores de Allan Kardec, sem dúvida alguma, Camille Flammarion foi aquele que mais valorizou a construção do conhecimento espírita a partir da metodologia empírica e positivista, tão em voga naquela época. Passou anos de sua vida buscando fatos sobre os quais construiu a convicção na imortalidade da alma, na comunicabilidade dos espíritos e na existência das faculdades extrasensoriais nos homens, o que frutificou na metapsíquica de Richer e posteriormente na parapsicologia de Heine. Flammarion, suspeitando inclusive do método de seu mestre, de Allan Kardec, ele lançou-se ao estudo continuado da fenomenologia espírita, oferecendo-nos, quando desencarnou, uma obra que tornou mais sólidas as bases científicas da doutrina espírita. Crítico dos sistemas religiosos e das verdades misteriosas, bastante difundidas em sua época, Flammarion se rendia ao espírito religioso e à construção da religião natural, sem dogmas, sem mistérios e sem sobrenatural, da mesma forma como pensava Allan Kardec. Ele tornou-se um baluarte, um verdadeiro baluarte da doutrina espírita, sempre coerente com as suas convicções inabaláveis. Foi um verdadeiro idealista e inovador. Infelizmente, ainda hoje, no meio científico, há pessoas que tentam descaracterizar ou desvalorizar a sua obra espírita, mas ela fala por si, atestando a importância de Flammarion tanto para a astronomia quanto para o espiritismo. E quem foi Gabriel Delany? Delany foi mais um dos grandes contemporâneos e colaboradores de Allan Kardec. Nasceu François-Marie Gabriel Delany, no dia 23 de março de 1857, em Paris, na França. Faltava o quê? Pouco menos de um mês para o lançamento de O Livro dos Espíritos. Chegou à Terra praticamente junto com a doutrina espírita. Ele era filho de pais espíritas. Seu pai, Alexandre Delany, foi fundador da Liga Parisiense de Ensino e amigo muito querido, muito próximo de Allan Kardec. Foi, junto com o codificador, um dos fundadores da Sociedade Espírita de Paris. Ele era representante comercial e possuía uma loja de artigos de higiene. Já sua mãe, Marie Alexandrine Didelot, era médium de psicografia e participou da codificação, transmitindo comunicações espirituais. Gabriel Delany abandonou a Escola Central de Artes e Manufaturas em 1877, em virtude de dificuldades financeiras que a família vivenciava. Até 1892, Delany trabalhou como engenheiro eletricista na Companhia de Ar Comprimido e Eletricidade Pop. Depois, até 1896, trabalhou como representante comercial e, após essa data, dedicou-se integralmente ao espiritismo. Por fim, desencarnou aos 69 anos de idade incompletos, no dia 15 de fevereiro de 1926, na cidade onde nasceu, Paris, na França. E há fatos interessantes na vida de Gabriel Delany? Sim, assim como na vida de Flammarion, muitos fatos interessantes ocorreram com Gabriel Delany. Desde muito cedo, nascido em um lar espírita, ele se dedicou à pesquisa experimental dos fatos presenciados no grupo que foi formado dentro de sua própria casa. Era um dos grupos os quais Allan Kardec se aproveitava para suas experimentações, para receber comunicações dos amigos espirituais. Certa feita, quando estava com 8 anos de idade, Delany substituiu o próprio pai na direção dos trabalhos, na direção da reunião, inclusive explicando o que fosse necessário às pessoas que participavam daquela atividade. Ele recebeu da espiritualidade amiga uma mensagem que o ajudou a ser mais dedicado e mais disciplinado em suas pesquisas.
Os amigos espirituais disseram a ele para que nada temesse e para que tivesse sempre muita confiança, porque ele jamais seria rico do ponto de vista material, mas a espiritualidade se encarregaria de que nada lhe faltaria na vida, a fim de que ele tivesse tranquilidade para desenvolver a importante missão que lhe cabia. Ainda sobre Delany, podemos dizer que no ano de 1883, ele se viu envolvido em um debate público, que era comum naquela época, né? Hoje em dia não se vê mais isso, em um debate com um companheiro de nome Guérin, onde o tema central era a encarnação de Jesus Cristo. A posição de Gabriel Delany é a de que Jesus não possuía nenhuma natureza especial, que teve um corpo físico como o nosso, embora tivesse notáveis inteligência e evolução. Logicamente, ele venceu o debate. Posteriormente, Gabriel Delany auxiliou o professor Charles Richer, prêmio Nobel de Medicina, em suas pesquisas com a médium Marthe Berrot, na casa do general Noel. O episódio, que ficou muito famoso na época, foi conhecido com o nome de O Fantasma de Bien-Bois. Eles testemunharam fenômenos de materialização de espíritos de corpo inteiro, após preparar o ambiente com todos os cuidados que a metapsíquica sugeria, a fim de evitar fraudes e mistificações. Foi um trabalho muito legal e de grande repercussão de Delany com Richer. Mas ele também não estava livre das provações físicas. Na infância, Gabriel Delany ficou cego de um olho em decorrência de um abscesso, um acúmulo localizado de pus no tecido que forma uma cavidade delimitada por uma membrana de tecido inflamatório. Nos anos de 1890, como se não bastasse, sua ataxia já se fazia notar. A ataxia é uma doença hereditária recessiva que comumente começa na infância ou na juventude e se caracteriza por uma dificuldade de fala, uma curvatura lateral da espinha dorsal, a pessoa cambaleia e tem uma incoordenação muscular peculiar. E a partir de 1906, Gabriel Delany já teve que se locomover com o auxílio de muletas, em função dessa enfermidade. Em fevereiro de 1926, Gabriel Delany aceitou receber em sua casa um anarquista que discutiu com ele espiritismo por mais de 2 horas e meia. E esse anarquista saiu da residência de Gabriel Delany profundamente abalado em suas convicções em função das colocações feitas por Delany acerca do espiritismo. A conversa terminou por volta das 18 horas. Cerca de 2 horas depois, Gabriel Delany passou mal e avisou aos presentes que iria desencarnar. Um amigo o socorreu, falou que ele não precisava se preocupar, que ele iria se recuperar, e ele disse que sim, que ele iria de fato se recuperar, mas ele iria se recuperar no além. E de fato, na manhã do dia seguinte, por volta das 7 horas da manhã, Gabriel Delany retornou ao plano espiritual. Era o dia 15 de fevereiro de 1926. E que tipo de apoio Gabriel Delany deu ao Kardec? Bom, para começar, Gabriel Delany foi um grande defensor do espiritismo nos moldes rigorosamente científicos e com estrita fidelidade a Allan Kardec. Ele realizou inúmeras experiências com grandes médiuns de sua época e, em sua luta para estabelecer a verdade espírita, enfrentou de forma corajosa os males gerados pela ignorância, pelo fanatismo e pela paixão desregrada. Delany, quando perguntado sobre sua obra, sempre respondia com humildade: nada tenho dilatado. Tudo o que há é de Kardec. Apenas tenho feito constatações. Mostrei-as em meus livros e demonstro-as na prática diária. Nada acrescento. Na verdade, uma posição humilde de um sábio
que contribuiu muito com a doutrina espírita. Ele complementou, ele colocou tijolos firmes, extremamente sólidos nesse edifício doutrinário que Allan Kardec iniciou a construção. Zeus Van Tuyl, na sua obra biográfica sobre Allan Kardec, afirma que, em uma oportunidade, o codificador dispensou a Gabriel Delany mimos que só um avô muito amoroso dispensaria a seu neto. Gabriel Delany tinha 12 anos de idade quando Kardec desencarnou. Então Kardec o tinha à conta de um neto muito amado, muito estimado. E ele, por sua vez, dedicou a seu mestre, Allan Kardec, o livro O Fenômeno Espírita. E quais foram essas contribuições que o Gabriel Delany deu ao Espiritismo? Além das inúmeras obras que ele nos deixou e das experimentações, podemos dizer algumas outras, como por exemplo, no ano de 1882, Gabriel Delany participou da criação da União Espírita Francesa. No ano de 1883, portanto um ano depois, ele fundou a revista O Espiritismo, graças a uma generosidade da médium inglesa Elizabeth d'Esperance. Ela doou 5.000 francos a Delany para que ele investisse da forma que julgasse melhor para a divulgação da doutrina espírita. E ele era um redator tão criterioso que ele rejeitava os artigos dos próprios amigos que não apresentassem os rigores exigidos pela ciência. Em 1885, Delany foi eleito vice-presidente da União Espírita Francesa e, a partir de então, proferiu inúmeras conferências nos 5 anos seguintes. Já em 1896, ele fundou a Revista Científica e Moral do Espiritismo, dessa vez com o suporte financeiro de Jean Meyer. Em 1899, Delany fundou a Sociedade Francesa de Estudo dos Fenômenos Psíquicos e foi vice-presidente. Ele fez conferências nos congressos espírita e espiritualista nos anos de 1900 e 1905, e em 1919 ele participou da fundação da Federação Nacional dos Espíritas da França, que acabou incorporando a Sociedade Francesa de Estudo dos Fenômenos Psíquicos. Gabriel Delany foi o presidente dessa nova instituição. A sua produção literária se apoia rigorosamente em fatos por ele mesmo, investigados e confirmados. Ele não era daqueles que escrevia o que ouviu falar, o que alguém lhe contou, não. Ele só escrevia aquilo que ele presenciou e que ele efetivamente confirmou. E sempre dedicando-se em demonstrar que o espiritismo se sustentava ou se sustenta em bases científicas. Dentre as obras de Gabriel Delany, podemos citar Pesquisas sobre a Mediunidade, A Alma é Imortal, O Espiritismo perante a Ciência, O Fenômeno Espírita, A Evolução Anímica, As Aparições Materializadas dos Vivos e dos Mortos, Documentos para o Estudo da Reencarnação e, por fim, A Reencarnação. Era um homem de mentalidade politécnica, afeiçoado desde cedo aos estudos exatos, às observações frias, às deduções rigorosas, e é considerado, por tudo isso, como o chefe supremo da parte experimental do Espiritismo, a qual deu maior desenvolvimento, não sendo até hoje suplantado. Em um de seus discursos, ele disse que a sua diretriz era demonstrar que o Espiritismo não é incompatível com a ciência e também divulgá-lo amplamente para que não ficasse reduzido a uma pequena elite de cientistas e intelectuais. Publicou, já com 68 anos de idade, foi a sua última obra, a inigualável A Reencarnação, última de seu gênio privilegiado e considerada por muitos como a mais importante de todas, em função da solidez apresentada, em função do rigor da sua lógica, pelo valor da sua argumentação,
pela escolha dos casos, das provas e pela superioridade da sua tese e imparcialidade com que ele apresenta os fatos. Ele foi, em essência, o pesquisador que de maneira incansável soube aproximar ciência da religião, tendo a certeza de que ambas teriam que caminhar unidas para uma compreensão lógica do universo e dos seus habitantes, os espíritos. E Leon Denis, quem foi? Leon Denis, o terceiro dos grandes contemporâneos de Allan Kardec, um dos seus principais colaboradores, nasceu no dia 1º de janeiro de 1846, em Fougue, na França. Era de família extremamente simples e muito humilde, financeiramente falando, e em função das necessidades pelas quais passavam, desde muito cedo conheceu os trabalhos manuais e os pesados encargos da família. Quando tinha 18 anos, se tornou representante comercial da empresa em que trabalhava, e isso o obrigava a constantes viagens. Como curiosidade, Leon Denis adorava música e sempre que podia assistia a uma ópera ou a um concerto. Não fumava, era quase que exclusivamente vegetariano e não fazia uso de bebidas fermentadas. Adorava água. Dizia que a água para ele era a bebida ideal. Amava a natureza, gostava de meditar em meio aos bosques, às montanhas, aos rios, os lagos, e sempre aproveitava essas suas viagens profissionais para conhecer praças, monumentos e os povos com sua cultura, seus hábitos, seus costumes. Desencarnou já aos 81 anos de idade, no dia 12 de março de 1927. Ele vivia nessa época em Tours, na França. E os fatos interessantes da vida de Leon Denis? Desde muito jovem, Leon Denis ele não desperdiçava um minuto sequer do seu tempo. Ao invés das brincadeiras da juventude, do seu tempo de criança, ele procurava se instruir ao máximo. Era um autodidata, sério e competente, tanto que aos 12 anos concluiu o curso primário, mas a situação modesta, difícil da família não lhe permitiu grandes estudos. Desde muito jovem, assim como Gabriel Delany, teve problema de saúde, justamente nos olhos. Em 1882, enfrentou sucessivos combates contra o materialismo e o positivismo, que olhavam para o espiritismo com ironia. Os crentes não hesitavam em se aliar aos ateus para tentar ridicularizar e enfraquecer a doutrina espírita. No dia 2 de novembro de 1882, dia dos finados, manifestou-se pela primeira vez o seu guia espiritual, o espírito Jerônimo de Praga, São Jerônimo da Igreja, que durante cerca de 50 anos foi seu guia, foi seu melhor amigo e considerado pelo próprio Denis como seu pai espiritual. Nessa primeira manifestação, Jerônimo disse a ele: "Vai, meu filho, pela estrada aberta diante de ti. Caminharei atrás de ti para te sustentar." E aí Leon Denis perguntou a ele se o seu estado de saúde o permitiria estar à altura da tarefa que ele recebia. E Jerônimo respondeu: "Coragem, a recompensa será mais bela." Kardec também tinha seus discursos, suas conversas assim com o Espírito da Verdade. A partir do ano de 1910, a visão de Leon Denis foi se enfraquecendo a cada dia. 2 anos antes, ele havia se submetido a uma operação que, na verdade, não lhe proporcionou nenhuma melhora. Mas ele suportava com muita calma, com muita resignação, a marcha implacável desse mal que o castigava desde a juventude. Aceitava tudo com muito estoicismo, muita resignação, e ninguém nunca o viu reclamar de nada relacionado à sua enfermidade. Ainda assim, ele mantinha uma volumosa correspondência com Allan Kardec e jamais se aborrecia. Amava a juventude, possuía a alegria da alma, era verdadeiramente o inimigo da tristeza. O mal físico para ele
devia ser bem menor do que a angústia que ele experimentava pelo fato de não poder mais manejar a pena, que era uma das coisas que ele mais gostava de fazer. Ele tinha algumas secretárias ocasionais que o substituíam no ofício da escrita. Mas a grande dificuldade para Leon Denis nesse período da sua vida era rever e corrigir as novas edições dos seus livros e dos seus escritos. Graças, porém, ao seu espírito de ordem, ele era uma pessoa extremamente organizada e também graças à sua incomparável memória, ele superava todos esses contratempos sem molestar ou sem causar qualquer tipo de incômodo aos seus amigos. Após a morte da sua mãe, uma empregada cuidava da sua casa, da sua modesta residência, e ele só exigia uma coisa, ele tinha uma mania, ele pedia absoluto respeito às suas numerosas notas manuscritas, pequenos bilhetes que ele arrumava com uma meticulosa precaução. E foi justamente por causa dessa sua velha mania que a duquesa de Pommard chegou a chamá-lo de o homem dos pequenos papéis. Outra coisa que se destaca na vida de Leon Denis é que no ano de 1911, depois que ele despendeu um grande esforço no preparo da nova edição de uma das suas obras, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele ficou gravemente enfermo por causa de uma pneumonia. E foi o tratamento do seu médico que, num curto espaço de tempo, o colocou de novo em pé. Mas uma grande e profunda dor, uma grande e profunda tristeza lhe estava reservada. Veio a Primeira Grande Guerra Mundial, que durou de 1914 a 1918, e nesse período Leon Denis ficou muito triste porque ele viu partir para a frente de batalha a maioria dos seus amigos. Ele padecia de uma doença intestinal e já estava parcialmente cego. Pela incorporação mediúnica, os seus amigos do espaço comunicavam-lhe de tempos em tempos as suas opiniões sobre a guerra mundial, considerando os dois pontos do conflito, tanto o aspecto físico quanto o aspecto espiritual, o visível e o oculto. E depois, decorrido aí esse prazo da Primeira Guerra Mundial, ao seu término, Denis ainda aprendeu Braille, o que lhe permitiu fixar no papel os elementos dos capítulos ou artigos em que ele vinha trabalhando, pois nessa época ele já estava praticamente cego. E por fim, no dia 12 de março de 1927, por volta das 13 horas, Leon Denis já respirava com grande dificuldade por causa de uma pneumonia que voltava a atacá-lo, dessa vez de forma violenta. A vida parecia abandoná-lo aos poucos, mas o seu estado de lucidez ainda era perfeito. As suas últimas palavras foram para a sua empregada, chamada Georgette, e foram pronunciadas com extrema calma, apesar das dificuldades. Ele falou com ela: é preciso terminar, resumir e concluir. Ele estava se referindo ao prefácio da nova edição biográfica de Allan Kardec, na qual ele estava trabalhando. Inclusive, reza a lenda no movimento espírita de que Allan Kardec, após o seu desencarne, teria sido um dos espíritos que assessoraram Leon Denis em seu trabalho. E nesse dia, 12 de março de 1927, às 21 horas, por volta das 21 horas, seu espírito retornou ao plano espiritual. Seu semblante parecia, segundo os presentes, em êxtase. E como a sua vida toda foi muito simples, muito humilde, o seu sepultamento ocorreu da mesma forma, modesto, com simplicidade, sem nenhum tipo de ofício da igreja. E qual foi o tipo de apoio que ele deu a Kardec? Bom, ele também, como Flammarion e como Delany, foi extremamente fiel à codificação kardecista, aos princípios kardecianos. Quando tinha 18 anos de idade, ele teve a atenção despertada para uma obra exposta em uma livraria, o Livro dos Espíritos. Ele comprou, levou para casa e o leu com uma avidez impressionante.
Ele mesmo, posteriormente, em suas anotações, dizia o seguinte: nele, no Livro dos Espíritos, encontrei a solução clara, completa e lógica acerca do problema universal. A minha convicção tornou-se firme. A teoria espírita dissipou a minha indiferença e as minhas dúvidas. E isso não aconteceu só com ele, isso acontece com muitas pessoas ainda hoje, né, que quando se deparam com o Livro dos Espíritos, encontram ali a solução para várias questões que o atormentavam. Posteriormente, o próprio Denis disse que naquela hora em que ele lia, em que ele estudava, em que ele devorava o Livro dos Espíritos, o seu espírito se sentiu sacudido, como se tivesse tido a atenção chamada para os compromissos que ele assumiu no espaço, no plano espiritual, antes de reencarnar. E logo depois ele já iniciou o seu trabalho de propagação das verdades espíritas. Ele, certa feita, diz o seguinte: como tantos outros, procurava provas, fatos precisos de modo a apoiar a minha fé. Mas esses fatos demoravam muito a chegar. A princípio insignificantes, contraditórios, mesclados de fraudes e mistificações que não me satisfizeram, a ponto de por vezes pensar em não mais prosseguir as minhas investigações. Mas, sustentado como estava por uma teoria sólida e de princípios elevados, não desanimei. Parece que o invisível desejava experimentar-nos, medir o nosso grau de perseverança, exigir certa maturidade de espírito antes de entregar-nos aos seus segredos. E foi a partir daí, dessa conscientização da sua tarefa, da sua responsabilidade perante não apenas o movimento espírita, mas a humanidade inteira como continuador de Allan Kardec, que Leon Denis começou a divulgar o espiritismo com total fidelidade ao pensamento de Allan Kardec. Certa feita, enquanto estava nos seus trabalhos de experimentações, um grande acontecimento ocorreu em sua vida. Allan Kardec foi passar alguns dias na pacata cidade de Tours, onde Denis vivia, e todos os tourenses foram convidados a receber e a saudar o grande mestre do espiritismo. Foi aí que ele teve o seu primeiro contato com Allan Kardec. Em 1915, uma época complicada para a doutrina espírita na Europa, ele escreveu uma nova série de artigos sobre o espiritismo, numa época em que a doutrina sofria ataques de vários lados, principalmente por parte dos altos membros do clero da Igreja Católica. E, como sempre, saiu-se brilhantemente. E qual foi considerada, então, a contribuição de Leon Denis ao espiritismo? Além das suas inúmeras experimentações, podemos destacar as suas obras, suas palestras, as suas conferências. Por exemplo, no ano de 1884, ele iniciou uma série de palestras visando maior divulgação da doutrina espírita. 8 anos depois, no ano de 1892, ele foi convidado pela Duquesa de Pommard para falar de espiritismo na sua residência. Aquilo era muito comum naquelas manhãs célebres em Paris, onde quase toda a sociedade se reunia na residência da Duquesa de Pommard. Ele, a princípio, ficou indeciso, receoso, aceita ou não aceita o convite. Depois de muito meditar nas suas responsabilidades como divulgador da doutrina espírita, ele aceitou o convite. O Le Journal de Paris publicou, acerca dessa reunião na casa da Duquesa, a seguinte notícia, olha que interessante. A reunião de ontem para ouvir a conferência de Leon Denis sobre a doutrina espírita foi uma das mais elegantes. De uma eloquência muito literária, o orador soube encantar o numeroso auditório, falando-lhe do destino da alma, que pode, diz ele, reencarnar até a sua perfeita depuração. Ele possui a alma de um Bossuet e soube criar um entusiasmo espiritualista. Ele foi presidente de honra, inclusive, da União Espírita Francesa. E, dentre os vários livros que ele publicou, podemos citar como os principais: Cristianismo e Espiritismo, Depois da Morte
Espíritos e Médiuns, Joana d'Arc, a médium, o além e a sobrevivência do ser, o espiritismo na arte, o porquê da vida, o problema do ser, do destino e da dor, socialismo e espiritismo e muitos outros. Ele é considerado um dos maiores escritores espíritas de todos os tempos. E costumamos dizer que se podemos dizer, ou se temos Allan Kardec como sendo o grande codificador da doutrina espírita, não temos receio nenhum em afirmar que Leon Denis foi o grande consolidador da doutrina, pela importância que ele teve em seu desenvolvimento. Valdir, antes de encerrar, queria que você nos falasse um pouco sobre Rusteng. É uma polêmica em torno do papel junto a Kardec e sua contribuição no Espiritismo. Fale um pouco sobre isso. É verdade, essa polêmica já tem mais de 100 anos. O que acontece? Jean-Baptiste Rusteng foi um advogado francês, nasceu em Bordeaux, na França, no dia 15 de outubro de 1805, desencarnou no dia 2 de janeiro de 1879. Ele trabalhou com uma médium chamada Émilie Collignon e também com os espíritos, segundo ele dizia, dos evangelistas Mateus, Marcos, Lucas, João e até de Moisés, o grande profeta e legislador hebreu. Trabalhando com essa médium e com esses 5 espíritos, Rusteng publicou uma obra que recebeu o título de Os 4 Evangelhos, a revelação da revelação. Na França, o período de elaboração dessa obra se estendeu de dezembro de 1861 a maio de 1865, quase 3 anos e meio. E lá, o lançamento foi nos dias 5 de abril, 2 volumes, e no dia 5 de maio, o último volume, isso no ano de 1866. Aqui no Brasil, essa obra foi publicada pela Federação Espírita Brasileira em 4 volumes. Nos 3 primeiros volumes, nós temos as elucidações acerca dos evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas. E no 4º volume são as elucidações sobre o evangelho de João e mais as explicações inerentes aos 10 mandamentos recebidos por Moisés no Monte Sinai. E por que a obra de Rusteng é considerada polêmica? Acontece que os 4 evangelhos, a revelação da revelação, possui conceitos contrários à codificação kardeciana. Por exemplo, para Rusteng, Jesus teve um corpo fluídico e a sua encarnação na Terra não passou de um verdadeiro simulacro. Jesus teria fingido o seu nascimento, as dores que ele sofreu, o martírio e tudo mais. Teria enganado todas as pessoas com as quais ele conviveu. Além disso, para não nos alongarmos na resposta, para Rusteng, a encarnação humana ela seria consequência simplesmente da nossa queda espiritual, em função do orgulho, da inveja e do egoísmo. São conceitos que batem frontalmente com a doutrina espírita, com aquilo que Allan Kardec nos trouxe. Além disso, ele trabalhou com apenas uma médium e as comunicações por ela recebidas não foram submetidas ao chamado controle universal do ensino dos espíritos. Então, são conceitos que não foram, digamos assim, analisados e validados não apenas por Kardec, mas por outras pessoas que trabalhavam juntamente com o próprio codificador no trabalho da doutrina espírita. Por isso a obra de Rusteng é tão polêmica. Aqui no Brasil, principalmente no início do século, ou até metade do século XX, existiam muitos defensores de Rusteng. Ainda existem alguns, mas são poucos. Podemos dizer que a maioria dos espíritas de hoje não conhecem ou nunca ouviram falar em sua obra. Para que os nossos amigos internautas tenham uma ideia disso, Ana, no livro Crônicas de Além Túmulo, uma obra ditada pelo espírito Humberto de Campos a Chico Xavier e publicada no ano de 1937,
o autor espiritual diz textualmente que os grandes colaboradores de Allan Kardec foram Camille Flammarion, Gabriel Delany e Leon Denis. No ano seguinte, no livro Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, o mesmo espírito, através do mesmo médium, dá uma outra comunicação e acrescenta Rusteng como sendo um dos grandes colaboradores de Kardec, assim como os outros três. E que coube a Rusteng a tarefa de ser o responsável pela organização da fé. Ana, e sobre esse assunto, para os nossos amigos internautas que quiserem estudar um pouco mais, nós indicamos o livro O Verbo e a Carne, de autoria do professor José Herculano Pires e de Júlio Abreu Filho. Indicamos porque o professor Herculano Pires foi aquele que o próprio Chico Xavier o considerou como sendo o método que melhor mediu Kardec, em função do seu bom senso e do seu comprometimento com a doutrina espírita. Agora, um fato interessante sobre Rusteng e Kardec é que na Revista Espírita, na edição de junho de 1866, Kardec se referiu assim sobre Rusteng. Ele disse que o trabalho de Rusteng era considerável e que tinha para os espíritas o mérito de não estar em nenhum ponto em contradição com a doutrina espírita, com a doutrina ensinada no Livro dos Médiuns, no Livro dos Espíritos, e que as partes correspondentes às que foram tratadas pelo codificador em O Evangelho segundo o Espiritismo o são em sentido análogo. Só que, algumas linhas depois, Kardec ainda diz o seguinte, uma coisa que caracterizava bem o rigor com o qual foi elaborada toda a obra da codificação espírita. Kardec, sobre a obra de Rusteng, se posicionou da seguinte forma: consequentemente, com o nosso princípio, são palavras do codificador, que consiste em regular nossa marcha pelo desenvolvimento da opinião, até nova ordem, não daremos às suas teorias nem aprovação, nem desaprovação, deixando ao tempo o cuidado de sancionar ou as contraditar. Convém, pois, considerar essas explicações como opiniões pessoais dos espíritos que as formularam, opiniões que podem ser justas ou falsas e que, em todo caso, necessitam da sanção do controle universal e até mais ampla confirmação, não podem ser consideradas como parte integrantes da doutrina espírita. E o interessante é que na edição de dezembro de 1883 da Revista Espírita é narrado uma reunião que acontece no plano espiritual, onde várias personalidades que foram famosas no movimento espírita de Paris estavam presentes, inclusive o espírito de Allan Kardec e o espírito de Rusteng, participando juntos nessa reunião no plano espiritual. Valdir, aproveitando essa polêmica, até hoje essa produção sem critérios, essa produção mediúnica sem critérios acontece, sem análise criteriosa? Ana, infelizmente acontece. Nós temos visto por aí, nas livrarias espíritas, obras, principalmente obras de cunho mediúnico, que infelizmente não guardam o devido comprometimento com a pureza doutrinária. Nós temos visto obras onde médiuns acabam não submetendo a sua produção literária a uma avaliação, a uma verificação por parte de pessoas com maior experiência, com maior conhecimento no movimento espírita e que poderiam contribuir para que aquela obra se tornasse realmente importante para a construção do pensamento espírita. Valdir, muito obrigada pela sua participação. Nós agradecemos mais uma vez essa aula, né, com tantos detalhes. Nós é que agradecemos pela oportunidade e queremos aqui nesse encerramento agradecer também a esses contemporâneos de Allan Kardec que fizeram um trabalho de fundamental importância na construção desse edifício da doutrina espírita e convidar aos nossos irmãos espíritas para que conheçam
o trabalho não apenas de Flammarion, Denis e Delany, mas de outros autores clássicos que deram a sua contribuição para o Espiritismo, como, por exemplo, William Crookes, Zollner, Myers, Richer, Bozano, Lombroso e tantos outros. Nós agradecemos pela oportunidade de conversar um pouco mais sobre a doutrina espírita. E o Espiritismo BH agradece também a participação de todos que nos acompanham. Até a próxima! Esperamos que você tenha gostado deste vídeo. Deixe a sua opinião em nosso site